Olá Brasil, é com muita pena nossa que não estamos aí convosco para partilhar na primeira pessoa a comunicação de lesões musculoesqueléticas nos enfermeiros especialistas em saúde materna, autoperceção dos fatores de risco e simultaneamente podermos assistir às magníficas comunicações que de certo estão aí a ocorrer. Começamos por cumprimentar a Comissão Organizadora e a Comissão Científica deste evento por mais uma vez colocarem em primeiro plano a investigação qualitativa e esperamos que estejam não só a aproveitar a excelência das comunicações, mas também para conhecer Aracaju, que é uma zona de uma beleza inegável. Começamos a nossa comunicação por referir que as lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho são, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o problema de saúde ocupacional mais frequente na Europa. A profissão de enfermagem encontra-se entre as de maior risco para o aparecimento destas lesões. O déficit de infraestruturas e o recurso na saúde, associados à limitação financeira e às próprias práticas diárias repetitivas, têm sido salientados em vários estudos como importantes fatores a ser considerados na abordagem da temática da SLUMELT, sendo que na profissão dos enfermeiros esta atinge valores entre os 40% a 50% por ano e 35% a 80% durante toda a vida. Os estudos epidemiológicos evidenciam um modelo multifatorial de risco constituído por riscos profissionais individuais, organizacionais, psicossociais, biomecânicos, socioculturais e económicos. No que concerne à profissão de enfermagem, a literatura foca como fatores mais relevantes as posturas inadequadas e a manipulação de cargas, nas quais se inserem as operações levante, transporte e deslocação de doentes por um ou mais profissionais. A nível operacional, as posturas incorretas estão muitas vezes associadas à necessidade de, durante o turno de trabalho, colocar e retirar monitores de prateleiras e mesas auxiliares, organizar equipamentos e mobiliário junto dos doentes, transportar carros terapêuticos e carros de urgência, entre outras. Relativamente à movimentação de cargas, afirma que as posturas de flexão do tronco, ossimetrias, velocidade e aceleração do tronco, duração e frequência dos movimentos potenciam o risco de lombalgias nas tarefas do plano horizontais, tais como transferências laterais de cama para cama ou de cama para maca, posicionamento e mobilizações de doentes na cama. Também o facto de, durante o turno de trabalho, o profissional assumir posições estáticas que durante muito tempo configuram num risco pelo próprio cansaço e fadiga muscular. Por outro lado, muitas das vezes é exigido uma rápida mudança de uma posição estática e posição dinâmica que pode configurar em risco de lesão. Uma ilustração desta afirmação é o movimento no momento da saída do bebê do canal de parto, que obriga a uma pronossupinação súbita do membro superior e que está descrito como causa de muitas das tendinites de cotovelo e de ombro que estes profissionais sofrem. Todavia, e apesar destes dados, não podemos deixar de constatar que os fatores de risco ligados à atividade profissional têm sido pouco estudados e que existe a ausência de um instrumento específico para a avaliação do risco de LMELT nestes profissionais, o que nos indica a necessidade de criar um instrumento que permita a identificação dos fatores de risco de lesão musculoesquelética nos enfermeiros especialistas de saúde materna. Pelo que acabámos de dizer, são objetivos deste estudo identificar os fatores de risco LMELT nos enfermeiros especialistas de saúde materna, avaliar a autoperceção do risco associado à natureza da atividade profissional e angariar contributos para o desenho de uma escala de avaliação de risco de LMELT. Este estudo exploratório, descritivo, transversal e qualitativo teve como participantes 8 enfermeiros especialistas de saúde materna. O instrumento de colheita de dados foi um questionário com perguntas abertas construído no Google Drive, cujo link foi enviado por e-mail. Foram critérios de inclusão dos participantes terem mais de 5 anos de atividade profissional e exercerem a sua atividade profissional em sala de partos. Previamente, os profissionais foram contatados telefonicamente para garantir que respeitavam os critérios de inclusão, pedir a sua colaboração e promover a adesão à resposta. Partiu-se do princípio que o reenvio do instrumento pressupunha a intenção de participação no estudo e por isso não foi solicitada a assinatura do consentimento informal. Para a análise das respostas às perguntas de resposta aberta, recorremos à análise de conteúdo. Foram construídas grelhas de análise para permitir uma leitura horizontal e vertical das respostas abertas, para facilitar a identificação dos pontos convergentes e divergentes no discurso escrito dos enfermeiros. Na análise procurou-se garantir que as unidades de contexto eram homogéneas, exaustivas, objetivas, exclusivas, adequadas e pertinentes.
Os 8 participantes deste estudo são mulheres com uma média de idades de 40,6 anos, exercem a sua atividade profissional em média há 17,4 anos e o tempo médio de funções no atual serviço é de 11,2 anos. Em relação àquilo que são os fatores de risco, sobressaem, fatores de risco, é claro que autopercepcionados por estas profissionais, sobressaem 3 categorias. A categoria fatores de risco associados aos equipamentos e materiais, onde as participantes identificaram 3 subcategorias: as características ergonómicas dos equipamentos, manutenção do equipamento operacional e ausência de equipamentos. A categoria de fatores de risco associada a parturientes, que sobressai o posicionamento em função do tipo de parto e o comportamento da mulher como risco para o aparecimento das LMELT. E a categoria fatores de risco associados à especificidade da tarefa, onde encontramos no discurso escrito destas profissionais as seguintes subcategorias: mobilizações, cuidados à mãe, cuidados ao recém-nascido e trabalho em equipa. Na categoria de equipamentos ou dos fatores de risco associados a equipamentos e materiais, sobressai no discurso destas profissionais que, em relação às características ergonómicas dos equipamentos e materiais, que as camas são demasiado altas para a altura média das enfermeiras portuguesas, as cadeiras de trabalho são as adequadas e sem apoio de braços. As bancadas de prestação de cuidados ao recém-nascido são muito altas, favorecendo uma postura deficiente. No que concerne à manutenção do equipamento operacional, o discurso das profissionais traduz deficiente no material ou até a sua inexistência, como por exemplo a inexistência de transferes de camas para macas ou para outras camas. Em relação à categoria fatores de risco associados à parturiente, sobressai, como já foi dito, o posicionamento em função do tipo de parto e o comportamento da mulher como fatores de risco. A questão do posicionamento aparece referido no discurso relativamente à execução dos partos, que quando utilizando o banco de parto o enfermeiro tem que ficar de cócoras sentado no chão, todo curvado, implicando ainda que esteja ao mesmo nível durante um grande período de tempo. Quando a parturiente se encontra na bola de pilates, também a prestação de cuidados se torna difícil pela postura que é assumida. Por outro lado, o comportamento da parturiente leva a adotar posicionamentos que dificultam as observações necessárias e que implicam posturas dos profissionais pouco ergonómicas. A perda de força momentânea quando das contrações e a desorientação perante a dor implicam mudanças no comportamento da parturiente que dificultam a prestação dos cuidados e a própria previsão do risco. Na categoria fatores de risco associados à especificidade da tarefa, encontramos no discurso destas profissionais as subcategorias mobilizações, cuidados à mãe, trabalho em equipa e cuidado ao recém-nascido. As mobilizações das clientes em marquesas, sobretudo quando se transferem as parturientes da marquesa para as camas, e a própria mobilização da grávida na cama de parto obrigam a realizar uma força excessiva. A extração do recém-nascido no período expulsivo interfere com a postura e implica a realização de movimentos de pronossupinação do membro superior que estão na origem de muitas lesões. Por outro lado, ter ou não ter colaboração compromete com as posturas e a força exercida pela profissional. Após o nascimento, os cuidados ao recém-nascido têm um risco acrescido de LMELT, não pelo peso do recém-nascido, mas pelas posições que o profissional tem de adotar para facilitar a adaptação do próprio recém-nascido à mama. A análise das categorias de fatores de risco associado à especificidade da tarefa permite verificar que os princípios biomecânicos referentes à postura, aos movimentos e à força não são respeitados. Isto torna-se ainda mais importante de referir quando sabemos que a maioria dos participantes já sofreu uma LMELT com incapacidade temporária para o trabalho. A postura torna-se um risco a partir do momento em que ultrapassa pelo menos metade da amplitude de movimento da articulação envolvida na atividade por mais de 2 horas num período diário de 8 horas, ou quando são assumidos pelos profissionais posições que não garantem o alinhamento adequado das diferentes articulações entre si. As enfermeiras registram nas suas respostas que os cuidados de enfermagem prestados durante todo o trabalho de parto e a extração do recém-nascido no momento de parto interferem com a postura e implicam a realização de movimentos de pronossupinação do membro superior que estão na origem de muitas lesões. De salientar que não encontramos estudos que identifiquem o risco de lesões musculoesqueléticas na realização de partos no banco ou com a utilização de bola de pilates durante o trabalho de parto, o que na percepção destas participantes tem um risco acrescido para o aparecimento da lesão. O comportamento da própria parturiente neste período leva a preferir posicionamentos que dificultam as observações necessárias e implicam do profissional uma postura pouco ergonómica. A força
é um princípio biomecânico significativo na gênese das lesões, nomeadamente na realização de tarefas que implicam levantar, puxar ou emperrar, como acontece em todo o período periparto, exercendo-se uma carga mecânica no sistema musculoesquelético que desencadeia as respectivas consequências. Parte do trabalho de parto é feito assumindo posições estáticas que são altamente fatigantes e, quando mantidas no tempo, estão associados ao aparecimento deste tipo de lesões, pois o peso do corpo exerce uma pressão importante no eixo da coluna vertebral. Isto pode ser agravado pela ausência de apoio de outro profissional, já que isto vai condicionar as posturas e a força exercida por aquele que está a acompanhar a parturiente, levando a adotar posições que aumentam a tensão dorso-lombar. Para além da postura e da força, os peritos também valorizam fatores individuais do enfermeiro e da pessoa assistida. Neste caso específico, o comportamento das grávidas é diversificado, já que a perda de força momentânea quando a contração e a desorientação perante a dor, entre outras variáveis, implicam mudanças da parturiente, dificultando a antecipação e a previsão do risco. A juntar a estes problemas o espaço envolvente onde o enfermeiro desempenha as suas atividades e que tem sido estudado como uma variável de elevada consideração na exposição ocupacional, é exíguo e que dificulta o seu acesso às parturientes devido aos obstáculos em redor das camas, os espaços de dimensões reduzidas, sendo que a configuração do espaço pode tornar-se difícil para garantir a adoção de uma postura correta pelos profissionais durante a execução das suas atividades. A postura acaba por ser também condicionada pela altura das superfícies de trabalho que não são adequadas. Por exemplo, as bancadas de prestação de cuidados aos recém-nascidos são altas, promovendo a adoção de posturas incorretas. E as próprias marquesas de parto, onde são realizados os movimentos mais penosos e de mais forças, são desadequadas às características ergonómicas das profissionais e alguns deles não permitem sequer a elevação em altura para ajustar à própria altura do profissional. O estudo dos fatores de risco do MELT é complexo pela natureza e multidimensionalidade do risco, mas a objetividade desse mesmo risco permite a associação do mesmo com as medidas de prevenção das lesões. A incidência e a prevalência do MELT nos profissionais de enfermagem justifica o investimento na sua formação sobre o fenómeno em estudo e na investigação do risco e de medidas preventivas eficazes. Pela análise do discurso das participantes neste estudo, concluímos que são percepcionados como fatores de risco associados aos equipamentos e materiais, as características ergonómicas dos equipamentos existentes, a manutenção do equipamento operacional e a ausência de equipamentos. As duas últimas categorias traduzem a especificidade do campo de atividade destas enfermeiras e deve ser explorada em outras investigações com desenhos de estudos diferentes que permitam não só a avaliação da autopercepção, mas também possibilitem a observação do local e da atividade executada com verificação de posturas adotadas, força exercida, impacto das posições estáticas e dinâmicas sobre a coluna e os membros superiores e a sua relação com a biomecânica. Em termos de formação pós-graduada, nos mestrados de enfermagem de saúde materna, estes conteúdos devem ser ensinados, treinados e motorizados. Concluímos afirmando que consideramos ter atingido os objetivos deste estudo. Os nossos achados permitem introduzir novos indicadores na escala que estamos a desenhar e que não estão descritos na literatura. Pela pouca expressividade da amostra, é preciso explorar os fatores associados à especificidade da atividade e os comportamentos da parturiente. Terminamos agradecendo a vossa atenção à nossa comunicação.